O que é ser um cristão batista? Uma boa pergunta. Ser um cristão batista é ser comprometido com a palavra de Deus, é ser comprometido com a denominação batista, é ser comprometido com a oração, é ser comprometido com a área missionária. Bem, para mim ser um cristão batista, na minha opinião, eu posso dizer para você, é seguir a Bíblia como a nossa bússola. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser o nosso alvo. E isso é muito importante, nós não podemos abrir mão. É a nossa regra de fé e prática. Os batistas têm esse costume de se adequar à palavra de Deus e aprender aquilo que Deus fala através da sua palavra. E algo muito importante também é proclamar o Evangelho. O batista tem esse parâmetro de proclamação do Evangelho. E ser cristão é viver o tempo todo uma vida plena com Jesus Cristo, caminhando, contando a sua experiência, vivendo a sua experiência pessoal com Jesus, amando, não é, a Deus sobre todas as coisas e amando a Jesus e amando o seu próximo como a ti mesmo. É fazer a obra, é estender a mão, é amar o próximo. É ser um servo fiel e leal ao nosso Senhor e Salvador e Mestre Jesus Cristo. Na minha opinião, ser um cristão batista é pensar em família. Eu nunca tive outra denominação. Eu nunca tive outra religião a não ser a religião cristã. Se eu nunca tive outra religião, se for falar de denominação, eu fui a minha vida toda, eu nasci na Igreja Batista. Para mim, ser um cristão batista é fazer parte de uma denominação que tem história, há 150 anos no Brasil, há 100 anos aqui em Nova Iguaçu. Então, para mim é uma alegria, podemos dizer, um orgulho fazer parte de uma denominação que não nasceu ontem, que tem sua história, que tem uma folha de serviço imensa no reino de Deus, que revelou tantos líderes. E hoje a gente poder fazer parte dessa denominação é motivo de muita alegria e honra. O cristão batista é aquele que ele aceita o nosso Jesus Cristo como o nosso único e eterno Salvador. Ser um cristão batista é amar a Jesus. Ser um cristão batista é respeitar as individualidades. Ser um cristão batista é a separação entre a igreja e o Estado. Ser um cristão batista, para mim, é a competência de cada indivíduo diante de Deus, da sociedade e do seu irmão. Ser um cristão batista é ser um sacerdote de si mesmo. Por isso, nós, como crentes em Cristo Jesus, assumimos um compromisso. E o compromisso deixado por Jesus para todo cristão batista é: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Ser um cristão batista é viver pela fé, é entender que igreja e Estado não se misturam. Ser crente batista, e isso está na história dos batistas, é atuação, a ação muito mais do que palavras, é ir a campo, ações de fé, passos de fé. Ou seja, não adianta só falar, nós precisamos ir até o necessitado.